Namastê. Bom dia, seres de luz. Tudo bem, gente? Como é que estamos no dia de hoje? Espero que todo mundo esteja bem, que essa entrada de ano aí, desses primeiros dias do ano, estejam sendo bons para vocês, né? Com muita clareza, muito amor. Que a gente possa também estar sustentando aquilo que a gente pediu no primeiro ano, né? E tava pensando sobre isso, né? E foi muito louco porque eu não pedi nada. Eu falei pra vocês assim, aproveita a energia do ano, né? E aí depois eu fui tomar consciência, assim, que tipo, eu não pedi nada. Eu não fiz os meus pedidos, assim. É que como eu já faço essa prática, né, do curso de materialização, as coisas que eu quero materializar aqui, quando chegou mesmo o primeiro dia eu acabei não pedindo nada. Mas eu vejo que eu tenho que fazer essas questões de renúncia, né, algumas renúncias que eu preciso ter. E, enfim, mas eu sei que normalmente a gente sempre usa o primeiro dia do ano pra pedir, né? Porque eu quero poder sustentar isso, quero acordar mais cedo, eu quero me alimentar melhor. E eu sei que a gente sempre pede isso e que é importante a gente depois começar a praticar e sustentar, né? E eu sei que não é tão fácil assim, às vezes é desafiador mesmo ter um novo hábito, né? Então, por exemplo, esses 27 dias que eu faço aqui com vocês é sobre isso, é criar hábitos, é você sustentar isso. O que é o sustentar a prática? É você fazer todos os dias, se comprometer com você, né? E eu sei que muitas vezes é difícil você fazer isso sozinho, mas saiba que você também pode fazer essa prática que eu faço aqui, né? Que é se comprometer com outras pessoas, se for algo que você possa, enfim, compartilhar, né? Então, que a gente possa sustentar, aprender a sustentar as práticas pra gente começar a doutrinar a mente, porque doutrinar a mente também é sobre isso, né? É sobre você ser mais forte do que ela. Você olhar e dizer assim, não, eu vou fazer isso. Você, sei lá, quer acordar mais cedo, você despertou o celular e aí você, vamos ficar só mais 5 minutos. Eu fiz isso hoje, né? Deixa eu só descansar mais um pouquinho. Daí eu fiquei, não, caramba, eu tenho que levantar. Então eu sei que às vezes é desafiador, mas vamos fazendo isso aos poucos e vamos tendo essa prática de todos os dias. Que pode ter certeza que depois que você consegue quebrar essa barreira da mente, você consegue sustentar novos hábitos, tá bom? Enfim. Então, gente, hoje eu senti de falar sobre a beleza e vou falar sobre a beleza, a gente tá fazendo isso, né? Mas vou falar sobre que a beleza, ela não é fútil, né? É isso que eu queria dizer. E é muito louco, porque eu tava aqui agora meditando sobre isso, né? Eu fiquei... Porque esse assunto é um assunto que eu falo bastante tempo, porque como eu fui maquiadora e design de sobrancelhas, eu compartilhava muita coisa no Instagram, né? Fazia muito post, fazia muito vídeo e tava sempre nesse assunto de que a beleza ela não é fútil. E aí eu peguei e disse, vou falar sobre isso hoje, né? E aí comecei a meditar aqui sobre isso. E eu fiquei, nossa, como a nossa mente engana, né? Porque assim, a gente engana no sentido assim de que às vezes a gente tem consciência do que a gente tá fazendo, do que a gente tá falando, mas mesmo assim a gente às vezes não tem a integração completa da informação dentro de nós, né? Porque eu disse, já faz um tempo que eu falo que a beleza ela não é fútil, né? Mas se a gente for parar pra pensar, no vídeo que eu fiz sobre o olhar julgador, eu ainda julguei a beleza de alguém. Então, no fundo, eu não tinha integrado isso, né? Então, o quanto é importante a gente realmente olhar para esse lugar, né? Que às vezes a gente pode ter consciência de algo, mas no fundo, você ainda acaba julgando, você acaba ainda olhando com outro olhar para aquela situação, né?
E no meu caso foi essa questão da beleza. Eu sei que a beleza ela não é fútil, ela é extremamente importante na nossa vida, né? A gente precisa cuidar da nossa beleza pra gente atingir o potencial de tudo na nossa vida, porque a beleza, ela também está relacionada à abundância, né? Então, se nós queremos seres abundantes, a gente precisa cuidar da nossa beleza, porque a partir do momento em que eu tô bem comigo e que eu cuido de cada partezinha do meu corpo, eu vou fazer com que o meu campo de energia ele expanda ainda mais, porque eu vou estar bem comigo. Entende? E é maluco, né? Que daí eu parei pra pensar agora, eu tava mexendo sobre isso, eu fiquei... Em vários momentos a gente tem que sempre integrar essas novas informações, né? E ver se realmente a gente tá fazendo isso. Porque o que vai dizer mesmo se você tá integrando isso dentro de você é a partir da experiência. Por isso que a experiência ela é extremamente importante e necessária, né? Quando eu parei pra entender que eu tinha pegado essa impressão, assim, né? Que é a impressão mental onde a gente pega por um momento, entende? Porque que nem eu expliquei do olhar julgador, né? Foi um momento em que eu olhei pra essa pessoa e acabei julgando. Só que assim, não foi um julgamento que eu fiquei um tempão fazendo isso. Foi alguma impressão muito rápida. Eu julguei e ficou aquilo, né? Então a gente faz isso de uma forma às vezes até inconsciente, mas faz. Mas é importante a gente sempre olhar para essa experiência, principalmente quando ela vem na nossa mente, assim, vem nesses enredos, né, da mente, olhar para isso. Por que será que eu ainda tô com essa memória guardada e registrada em mim? E aí quando você para olhar isso, você acaba dissolvendo, porque daí você entende, nossa, olha, aquele momento lá que eu tava com essa pessoa, eu acabei julgando. E aí você reflete sobre, por isso que o processo de autoconhecimento ele é bem profundo mesmo. E esse processo de conhecer a mente também. Então, por isso que a gente não pode acreditar em tudo que ela fala, né? Dizer assim, ai não, tu não julga. Julga sim, então a gente tem que olhar pra isso. E aí, voltando à beleza, né? Aí eu parei pra pensar agora sobre isso, né? Porque a futilidade é aquela coisa que a gente pensa assim, que é sem importância, que é algo superficial, né? E eu, por ter trabalhado na área da beleza, né? O que a beleza me trouxe, né? O que a maquiagem, por exemplo, me trouxe? Até eu vou falar sobre automaquiagem, acho que amanhã. A automaquiagem me trouxe muito essa consciência do meu rosto, né? De parar pra olhar mesmo as características do meu rosto e aprender a cuidar de cada detalhe, cuidar das minhas sobrancelhas, cuidar do meu rosto, por exemplo, né? No sentido assim de que é importante passar um filtro solar, que é importante você usar maquiagem, você retirar a maquiagem, de você usar um hidratante, de você, enfim, várias coisas. A maquiagem me trouxe consciência desse autocuidado. Que esse autocuidado ele é muito importante, porque vai fazer a gente se cuidando hoje, no agora, isso vai ser consequência de a gente ter uma beleza no futuro, entende? Então a gente tem muito esse pensamento, e eu tinha muito ele de que, hoje eu, sabe, tipo, passar protetor solar, pra quê, sabe? Tipo, meu rosto tá bonito, eu não tenho manchinha, não tenho nada. Mas saiba que você não passando protetor solar no agora, no hoje, no sol que deu 38 graus ontem aqui em Porto Alegre, vai ser uma consequência, vai ser algo que com certeza vai, digamos, prejudicar a sua qualidade da sua pele, das suas manchinhas no futuro, que daí você daqui a pouco vai ter que gastar muito mais, sendo que você pode ter esse hábito todos os dias, né? Então, quando a gente para entender que a beleza ela não é fútil e que ela é extremamente necessária para esse autocuidado, e esse autocuidado eu não falo só do externo, né? De a gente ficar mostrando a beleza para os outros, né? A gente tem que quebrar isso, que a gente tem que estar se arrumando, a gente tem que estar se cuidando pro outro, o outro tem que me ver bonito. Não, eu tenho que me ver bonito. Eu tenho que me ver no espelho e gostar do formato que tá as minhas sobrancelhas, como é que tá o meu cabelo. Não
a gente tem que parar de procurar essa validação externa, né? De que, eu preciso que alguém me elogie para me sentir melhor. Mas aí a gente tem que olhar para isso e quebrar também, porque isso também é algo relacionado à distorção da beleza. Por que eu tenho que esperar alguém falar que eu estou bonito, né? Sinto que na verdade isso é interno, é entre eu e Deus, digamos assim. E eu já venho com essa consciência há um tempo, assim, porque eu sempre falava sobre isso e sempre estudava, né? Porque, por exemplo, teve uma série no Netflix, eu não vou lembrar o nome agora, que eu vi que eram umas mulheres que fizeram cirurgia plástica porque elas tinham, na verdade, elas fizeram essas cirurgias justamente pela essa questão de beleza mesmo, no sentido assim, de ter muitas acnes no rosto, isso acabou tendo muitas manchas. Uma também acabou tendo uma violência doméstica e acabou tendo marcas de tiros onde ela ficou com esses registros no corpo, né? Então toda vez que essa mulher, né, as mulheres lá da série olhavam pro corpo delas na frente do espelho, elas não gostavam mesmo, porque isso incomodava elas, né? E aí a série trouxe toda essa questão da cirurgia plástica, né, de o quanto a cirurgia plástica também ela é importante, né? Daí a gente volta também para os procedimentos estéticos, né? De que se hoje em dia a gente tem uma medicina, né? Uma tecnologia que ela veio para o mundo aqui, para a matéria, que é justamente para a gente utilizá-la, né? Daí a gente pode quebrar mais uma crença de que, não, procedimento estético, Deus é livre, sabe? Não posso fazer. E na verdade não, se isso existe no mundo manifesto, ele tá aqui justamente pra gente utilizar, mas aí a gente volta pra utilizar com consciência, de olhar e dizer assim, por que eu tô usando isso? Por que eu vou fazer uma cirurgia plástica? Eu vou fazer uma cirurgia plástica para quê? Né? Então, quando a gente vai para esses procedimentos estéticos, a gente precisa ir para esse autoconhecimento interno. Eu estou fazendo isso pra mim, porque eu me olho no espelho e vejo que, cara, essas acnes que estão aqui, eu não gosto. Quando eu vou me maquiar, enfim, é algo que me traz um sentimento de muita dor. Então, eu posso fazer um procedimento estético pra melhorar isso? Beleza, você faz. Mas, eu vou lá colocar silicone, por exemplo. E eu vou colocar silicone porque eu quero agradar o meu marido, sei lá. Eu quero mostrar para os outros, enfim, né? E aí você tem que também meditar sobre isso. Por que você quer fazer algo, uma cirurgia no seu corpo para os outros, né? Você tem que sempre se perguntar por que pro outro? Por que eu tô fazendo pro outro e não pra mim, né? Então a gente tem que olhar, abrir esse leque da beleza e saber que ela não é fútil. É que você tá livre para fazer as suas escolhas, só que você precisa fazer com consciência, né? Consciência dos seus atos, saber que o que você tá fazendo em relação a essa beleza, você tem que se perguntar se isso é para você ou se é pro outro, né? Então, a beleza, né, se a gente for parar pra pensar, ela também ela existe no mundo justamente pra gente atingir o nosso potencial, porque que nem eu falei, quando a gente tá bem com a gente, né? Quando tu se olha no espelho, você gosta do que você tá vendo, você realmente admira você, porque a beleza nada mais é também que é uma admiração de você. E aí você entende que é essa admiração que você tem dentro de você, digamos assim, por exemplo, eu me admiro muito pelo meu trabalho que eu faço, eu me admiro pela pessoa que eu sou, pela mãe, pelo pai que eu me tornei. Você vê que é uma admiração interna e que automaticamente você vai querer botar pra fora, você vai querer colocar isso também pro externo, porque você quer atingir o potencial da sua beleza, atingir o potencial de ser humano que você é. Então,
quando você tá bem internamente, você quer colocar pra fora isso, né? E aí você automaticamente vai querer tá bem, você vai querer tá com o corte de cabelo legal, você vai tá querendo estar maquiada, você vai querer ir lá no shopping comprar uma roupa nova porque você quer colocar uma roupa nova pra se sentir ainda mais bonita. Então a beleza, ela é essa parte interna, entende? Ela não é o externo, não é o... Mesmo que... E que eu já percebi, né? E aí a gente vai pra energia de experiências, assim. Isso foi uma experiência que eu tive dessa sutileza, assim, muito quando eu tava na academia, né? Que daí eu tinha voltado pra academia lá na Guarda até, e tinha várias mulheres muito bonitas lá, tipo de corpo, assim, né? Que era aquela inspiração mesmo de olhar e dizer, caramba, esse corpo dessa mulher aqui. E é muito louco porque eu comecei a olhar assim pra elas, né? Tipo, começar a olhar mais pra essas mulheres. E o que eu mais percebi de energia era bem nesse sentido, que apesar delas terem um corpo bonito, né? Enfim, bumbum, tudo muito perfeito, até cabelo, tudo, né? Elas eram lindas, mas eu não conseguia sentir nelas essa energia, essa vibração, esse magnetismo de elas estarem bem internamente. E aí foi quando eu constatei, eu fiquei, caramba, olha como essa beleza, ela é energética mesmo. Porque você tem que fazer esse trabalho interno para isso reverberar no seu campo de energia. Porque nada adianta você ser uma pessoa bonita, cuidar de tudo externamente, se você não faz esse trabalho interno. Porque você pode ter o corpo mais perfeito do mundo, mas se você não faz essa beleza interna, ela não vai adiantar nada, né? Então, assim, a gente tem que quebrar mesmo essa questão que a beleza ela é fútil, ela não é, mas a gente tem que lembrar desse trabalho interno do autoconhecimento, de dizer o porquê que eu estou fazendo isso. É para os outros ou é para mim? E aí a gente toma consciência disso. E aí quando você toma consciência disso, você entende que quando você faz esse trabalho interno em você, né, de realmente de olhar para todas essas questões e curar as distorções, automaticamente você vai querer botar pro externo, porque seu campo já vai estar mostrando isso e você vai querer potencializar isso mais ainda. Então você vai querer cuidar de tudo, né? De olhar mesmo e dizer assim, hoje eu vou me dar uma massagem de presente. Porque você vai querer fazer isso pra você, entende? Então eu vejo que essa questão da beleza e as pessoas acharem que ela é fútil, né? É uma crença mesmo que a gente precisa quebrar dentro de nós. A gente precisa sim buscar profissionais da saúde, né? Seja esteticista, seja, enfim, uma dermatologista. É importante sim, o trabalho deles são extremamente necessários. Eles têm essa consciência, né, desse cuidado, né? Porque o que mais que o divino quer, ele quer que a gente seja feliz. E a beleza, ela tá relacionada a essa felicidade. Porque quando você se olha no espelho e você tá bem, você se admira, automaticamente você informa isso no seu campo. E você vai contagiar as pessoas, sim, né? Só que a gente precisa olhar para essa beleza de uma forma interna, porque você trabalhando esse interno, você vai transmitir para o externo. Então, é importante a gente quebrar essa crença da beleza, que ela não é fútil, né? Você pode sim procurar procedimentos estéticos, procurar profissionais que auxiliem você com esse autocuidado, que nem, por exemplo, eu sentia muito isso, né? Que, tipo, eu sempre fui uma pessoa que maquiadora, né? E é uma coisa que nem eu falei, é hábito. Então, eu sempre me maquio. Então, é tipo assim, eu sempre em todos os lugares que eu trabalhei, eu sempre me maquiava, né? E era algo assim que eu sempre fiz, assim, né? E a maquiagem pra mim, ela é isso, ela é esse autocuidado. Ela me auxilia muito, sim, nessa questão de eu me olhar no espelho e eu me gostar do que eu tô vendo.
né? Eu sinto que eu não sou refém dela, mas que toda vez que eu me maquio, eu sinto essa potência, sabe? Esse potencial de dizer assim, nossa, só de ter passado uma base, um rímel, ter feito as minhas sobrancelhas já deu um up, assim, pra eu mesma já me sentir muito melhor e já ver que eu potencializei aquilo que eu tenho dentro. E aí eu vejo que era engraçado que as meninas, elas me olhavam assim com uma cara tipo, meu Deus, é 9 horas da manhã e a Gabi tá maquiada. E tipo assim, eu vi assim que era uma coisa que eu vejo que não tem nada de errado com isso, né? Se você gosta de se arrumar, você gosta de se maquiar, você gosta de estar impecável, faça isso mesmo, mas faça por você, não faça pelo outro, né? E quebre essa barreira. E que se alguém olhar pra você e dizer assim, nossa, olha, essa pessoa só pensa na beleza, que tem no meu caso, que infelizmente eu tive esse julgamento e hoje eu vejo que foi necessário pra quebrar algumas coisas dentro de mim, né, relacionado à beleza, mas que assim, tipo, se a pessoa ela não entender isso, se você faz pra você, não faz pro outro, tá tudo certo. Aí é um julgamento dela, não é seu, entende? Então, que a gente possa meditar sobre isso, tá, gente? Que a beleza, ela não é fútil, ela é extremamente necessária na nossa vida. E que a gente possa fazer esse trabalho interno pra reverberar no externo e pra gente continuar informando isso através do nosso campo de energia. Tá bom? Então é isso, o papo de hoje. Vamos para a nossa meditação, então. Deixa eu aumentar um pouquinho a nossa música aqui. Então, gente, hoje eu vou fazer uma prática diferente de respiração, que é uma prática onde a minha mestra me ensinou, que eu até falei ontem que eu ia ler um post para poder explicar para vocês. E é uma prática de um pranayama bem bacana que nos auxilia nessa questão de a gente acalmar os nossos pensamentos, né? Eu sinto que nessa parte da manhã ainda a gente tá com eles mais leves, porque, por exemplo, esse horário das 5, 6 horas da manhã, muitas pessoas ainda estão dormindo, então digamos que o planeta ainda ele tá silencioso, digamos assim. Mas a prática da respiração é muito importante pra gente entrar ainda mais. Ai, meu Deus. Ui, desculpa. A prática da respiração, ela tá ainda mais relacionada a isso, né? De a gente acalmar e cessar os pensamentos. Então, essa prática tá nessa questão da inspiração, de a gente inspirar o ar, depois reter ele dentro da nossa caixa torácica e depois expirar. E aí tem uma contagem para fazer isso. E eu vou fazer com vocês e aí vocês vão fazendo junto comigo, né? Então vocês podem agora fechar os olhos. Eu vou fechar também, mas volta e meia eu vou abrir um pouquinho só porque eu vou ver qual é a sequência da respiração, né? Então esse é o momento de vocês fecharem os olhos, tá? Se conectar aqui com o momento presente, com aqui, com agora. Lembrando que é só ele que existe, então não existe passado, né? O passado está muito relacionado às nossas memórias, essas memórias que a mente insiste em acessar, que por muitas vezes são essas impressões mentais que a gente registra e que é importante a gente deixar ir, né? E que se vem alguma memória, você pode lembrar dela e deixar ir. Não dê importância para essa memória. E o futuro ele não existe, né? A gente não sabe se vai estar aqui amanhã. E essa reencarnação, ela passa muito rápido. A gente tem essa falsa sensação que a gente vai durar por muitos anos, mas só o divino sabe o quanto tempo a gente vai estar aqui. Então, como amanhã a gente não sabe se vai estar vivo, é importante a gente ter ações corretas no agora. Você cuidar de você no agora, não deixar para amanhã, já que o amanhã não existe, é só o agora que existe. Cuida de você no agora,
Tenha ações edificantes no agora, para que você possa olhar para sua vida no agora e admirar você por isso, admirar a pessoa que você é hoje, porque é só o hoje que existe. Então a gente vai inspirar o ar por uma vez e vai reter ele por 4 tempos. 1, 2, 3, 4. E vai expirar em 2. Essa expiração a gente tem que fazer ela bem devagar. Então você faz 1, 2 e aí vai soltando ela bem devagar. Agora a gente vai inspirar em 2. Vai reter esse ar em 8 tempos. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e vai expirar em 4. Agora a gente vai inspirar em 3 e vai reter em 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e vai expirar em 6. Agora a gente vai inspirar em 4 e vai reter em 16 tempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e vai soltar em 8. Por último, a gente vai inspirar em 5 e vai reter em 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e vai soltar o ar em 10 bem devagar. A beleza, ela está relacionada muito a gente atingir o nosso potencial de ser humano, né? O nosso potencial de admiração pela gente mesmo. Então a gente precisa quebrar a crença de que a beleza ela é fútil, porque na verdade ela não é fútil, ela não é algo superficial. Ela é extremamente necessária para o nosso desenvolvimento, para a nossa admiração, para o nosso autocuidado, de a gente poder admirar esse templo sagrado, que é a única coisa que a gente pertence a nós até a gente desencarnar é esse corpo, é esse templo. Então é importante a gente aproveitar o momento que a gente está aqui no agora e cuidar dele, cuidar cada partezinha do corpo, entendendo que a gente precisa fazer esse autoconhecimento
Porque a beleza, ela é energética, ela é esse trabalho interno. E a partir do momento que você faz esse trabalho interno, você automaticamente vai querer demonstrar isso através do seu campo de energia. Por isso é importante se perguntar quando você cuida da sua beleza. Isso que eu tô fazendo é pra mim? Esse autocuidado que eu tô fazendo é pra mim? Ou eu tô fazendo isso pro outro? Ou eu tô fazendo isso só pra demonstrar pro outro? Ao invés de fazer esse autocuidado comigo. Porque quando a gente muda isso, a gente também consegue quebrar essa crença de falar, de demonstrar que a beleza ela é fútil. Porque a crença da beleza ser fútil, ela tá relacionada a esse cuidado que muitas vezes é pro outro, não é pra gente. Esse cuidado que ele acaba sendo superficial mesmo. Mas quando a gente começa a integrar a nova consciência da nova era, que a beleza ela não é fútil e que sim, você tem que atingir o máximo do seu potencial aqui, que você precisa cuidar de cada partezinha de você, porque a partir do momento em que você se cuida, você transmite isso através do seu campo de energia. Você estando bem, você estando no seu potencial de beleza, vai influenciar outras pessoas. Isso é transmitido através do seu campo de energia. Então, que a gente possa quebrar essa crença da futilidade, mas ao mesmo tempo fazer esse processo interno de se perguntar: eu me cuido pra mim? Eu faço minha atividade física, eu vou numa profissional fazer um design de sobrancelhas, no cabeleireiro, fazer as unhas. Eu faço isso pra mim, porque eu quero fazer pra mim, pro meu autocuidado, ou eu acabo fazendo isso só pro outro? Só para demonstrar pro outro. Quando a gente consegue fazer esse autoconhecimento interno, a gente começa a realmente entender e ativar esse campo de energia, de beleza. Aos meus mestres, guias, benfeitores, a toda a minha equipe espiritual, ao Dr. Mikao Sui, aos mestres Reiki e toda a equipe espiritual do Reiki, eu, Gabriela Badida Silveira, solicito autorização para canalizar a energia Reiki, a energia de amor, paz, acolhimento, beleza, e que todas as pessoas que se conectarem com o meu campo de energia possam se beneficiar também desse trabalho, para fazer essas liberações de distorções da beleza, poder quebrar crenças limitantes relacionadas à beleza e acessar essa nova consciência da beleza energética, de atingir o nosso potencial, entender que a beleza ela é vibracional, que a gente precisa fazer esse trabalho interno para reverberar isso no nosso campo de energia. E que assim seja.
Aos pouquinhos você vai mexendo os dedos dos pés e das mãos para ajudar a despertar o seu corpo. Tomar consciência aqui do momento presente. Aos pouquinhos você vai abrindo os olhos, se conectando aqui comigo. Gratidão por mais um dia aqui sustentando o trabalho. Espero que vocês tenham um dia excelente, tá bom? De muito amor e muita alegria. Um beijo no coração de vocês e até amanhã.